Camila e na aula de hoje nós vamos discutir sobre o conteúdo de eletroquímica. Os objetivos da nossa aula são compreender o que são reações redox, distinguir reações de oxidação de reações de redução e entender os diferentes processos eletroquímicos. Mas e aí, o que é eletroquímica? O que é isso? Bem, gente, a eletroquímica, como o nome já é bem sugestivo, vai ser a parte da química que vai relacionar eletricidade e as reações químicas. E a gente convive diariamente com isso, seja nas pilhas de algum controle, nas baterias de alguns dos celulares, nas baterias dos notebooks, bateria de carro, de moto. Então, percebam a importância e a aplicabilidade desse conteúdo na nossa vida. E é importante que vocês saibam também que esse processo ele envolve um tipo específico de reação, que são as reações redox, ou ainda reações de oxirredução. E o que é que essas reações elas têm de tão especial? Gente, é que nelas vai ocorrer a transferência de elétrons. E vai ser justamente essa característica o que vai originar todo esse processo. Só que para compreendermos realmente como que ele ocorre, é importante que a gente entenda como funciona uma reação redox. E a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês sobre esse tipo de reação é que ele envolve outras duas reações, sendo uma de oxidação e outra de redução. Na oxidação, a espécie química ela vai doar elétrons. Vocês podem até observar aqui que na oxidação do zinco, que os elétrons eles estão do lado dos produtos, demonstrando que eles estão sendo liberados. Já na redução, nós vamos observar que a espécie química ela está recebendo elétrons. Então, quando a gente fala de oxidar, é dar elétrons. E quando a gente fala reduzir, é receber elétrons. Mas percebe que quando a gente olha para essas reações, fica uma informação incompleta? Ok, o zinco está doando elétrons, mas ele está doando para quem? E aqui o ouro, ele está recebendo elétrons, mas ele está recebendo de quem? Percebe como fica algo incompleto aí? Mas calma, que isso faz com completo sentido. Sabe por quê? Porque essas reações, elas são chamadas de semi-reações. E quando a gente soma elas, nós obtemos a chamada reação global. Mas antes disso, antes de somarmos, perceba que o zinco ele está doando apenas 2 elétrons. E aqui o ouro está recebendo 3. Como é que aqui eu estou doando só 2 e aqui está recebendo 3? Não faz sentido. Então, nesse caso, aqui a gente vai ter que balancear essas equações, de modo que a quantidade de elétrons nas duas seja igual. Se eu multiplicar aqui por 3, eu vou ter 6 elétrons. De modo que aqui embaixo, se eu multiplicar por 2, eu vou ter também 6 elétrons. Aí, por sendo as quantidades iguais, a gente pode somar. Mas quando a gente multiplica a equação, a gente tem que multiplicar todos os termos dela, não apenas a parte que está os elétrons. Ok, agora que as equações elas estão balanceadas, nós podemos somar. Mas observa que nós temos elétrons nos reagentes e elétrons nos produtos? Pois é, quando a gente tem termos iguais em lados opostos das equações, a gente cancela eles para poder somar a equação. Então, a gente cancela esse de cima e cancela esse de baixo. E o que ficou vai estar na reação global. Agora, observe o seguinte. Não foi o zinco que doou elétrons e fez o ouro reduzir? Pois bem, então a gente pode chamar ele de agente redutor. E de forma semelhante, não foi o ouro que fez o zinco oxidar? Então, a gente pode chamar ele de agente oxidante. Bom, agora que já compreendemos o conceito de reações redox, nós podemos trabalhar com a eletroquímica propriamente dita. Então, é preciso que vocês saibam o seguinte. Quando as reações de oxirredução são espontâneas, nós vamos transformar energia química em energia elétrica.
que é o que a gente conhece como pilha. E quando as reações de oxirredução não forem espontâneas, nós vamos ter a transformação de energia elétrica em energia química, que é o que a gente chama de eletrólise. Aí eu coloquei aqui para vocês esse esqueminha, onde temos aqui primeiramente, né, a célula eletroquímica ou células eletroquímicas, que podem ser galvânicas, no caso das pilhas, ou eletrolíticas, no caso da eletrólise. Nas células galvânicas, nós vamos observar que a oxirredução ela é espontânea e nós vamos ter a formação de corrente elétrica. Já nas células eletroquímicas, a oxirredução não vai ser espontânea, que é a eletrólise. E para que ela ocorra, nós vamos precisar fornecer energia elétrica. Então, vamos compreender primeiramente o funcionamento de uma pilha. Aí eu trouxe aqui o exemplo da pilha de Daniel, onde temos aqui as semicélulas, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Temos aqui também a ponte salina, que tem função de permitir a transição de íons entre as semicélulas. E dentro dessas semicélulas, nós temos soluções eletrolíticas, soluções que possuem íons, sendo aqui a solução de sulfato de zinco e aqui a solução de sulfato de cobre. E logo aqui em cima, nós temos um voltímetro para medir a voltagem da pilha. Ok, então, nós já sabemos os componentes da pilha, nós já sabemos que na pilha vai ocorrer reações de oxirredução, e até aqui tudo bem, beleza. Mas como é que eu vou saber quem vai reduzir e quem vai oxidar? Gente, para isso precisamos recorrer aos potenciais de redução. E o que é isso? O potencial de redução é quem vai dizer quem tem mais tendência de receber os elétrons. E quanto maior é esse potencial, maior é a tendência de ocorrer redução. Olhando aqui para esses potenciais, nós podemos observar que o cobre tem uma tendência bem maior que o zinco para reduzir. Então, no caso dessa pilha, aqui o cobre é quem reduz. E se o cobre vai ser quem reduz, então o zinco vai oxidar. Mas aqui a reação que temos não é de oxidação. Então, para a gente obter ela, basta que a invertamos. E se estamos invertendo a equação, temos que inverter o sinal do potencial também. Agora que temos a nossa reação de oxidação, podemos somar as equações. Então, cancela os que estão iguais de lados opostos e obtemos aqui a nossa reação global. Somamos também os potenciais, e esse valor aqui é o que nós chamamos de DDP, que é a diferença de potencial. Observe que o valor aqui é igual ao valor que está lá no voltímetro da pilha. Então, vamos a mais algumas observações. A primeira é que, se o zinco está oxidando, então os elétrons estão saindo daqui para cá. E a outra é que, se os elétrons estão saindo daqui, então esse vai ser o meu polo negativo, que a gente pode chamar de ânodo. E se esse é o polo negativo, então este outro é o polo positivo, que a gente pode chamar de cátodo. Mas nós ainda temos uma outra maneira de representar a pilha, que é essa logo aqui embaixo, onde os componentes das reações de oxidação vêm primeiro e os da redução vêm logo depois. E colocamos esses dois tracinhos aqui para representar a ponte salina. E atenção, sempre que for utilizar essa representação aqui, o primeiro termo é de oxidação. Ora, a reação não é de oxirredução, então o primeiro termo é oxidação e o segundo, redução. Agora, discutindo sobre a eletrólise, ela pode ser de dois tipos, ígnea e aquosa. Na ígnea, não vai ter a presença de água, só que para ocorrer a eletrólise, a gente precisa de íons livres. Então, para isso, vai ser necessário aquecer o sólido até que ele libere os íons. E quando a gente faz isso, esse sólido ele passa para o estado líquido, ou seja, ele derrete. E aí a gente vai ter, no caso do cloreto de sódio, o Na+ e o Cl-. E dentro desses recipientes, contendo esses íons, a gente vai inserir dois eletrodos, que podem ser ativos ou inertes. Os eletrodos ativos
são consumidos na reação e os inertes não. Alguns exemplos de eletrodos inertes são o grafite e a platina. E no exemplo aqui, nós estamos utilizando eletrodos de platina. Pois bem, esses eletrodos eles vão ser ligados a um gerador. Lembra que havíamos falado que para eletrodos ocorrer seria necessário fornecer uma corrente elétrica? Pois é. Esse eletrodo ele vai fazer o seguinte, ele vai forçar a reação de óxido-redução. E como é que ele vai fazer isso? Bem, ele vai pegar os elétrons do cloro, que tem carga negativa, e mandar para o sódio, que tem carga positiva. Então, com isso, a gente pode entender o seguinte, que o cloro ele vai oxidar, forçado, mas vai oxidar. E aqui na reação dele, a gente pode observar que ele está liberando seus elétrons. E detalhe, o cloro ele não existe sozinho na natureza. Então, vai ter que colocar 2 átomos dele. E se a gente está multiplicando um termo, a gente tem que multiplicar toda a equação. E se o cloro está oxidando, logicamente, o sódio vai estar reduzindo. E se lá na reação de oxidação nós havíamos multiplicado por 2, aqui também. Então, com as equações já balanceadas, a gente pode cortar os elétrons e aqui está a nossa reação global. Vamos observar mais algumas coisas. Se o cloro está oxidando, vai ser ele a fonte de elétrons. Então, ele vai ser o ânodo. E se o sódio está recebendo os elétrons, vai ser ele o cátodo. Agora que já entendemos sobre a eletrólise ígnea, nós vamos discutir agora sobre a eletrólise aquosa. E como o nome já é bem sugestivo, vai ocorrer em meio aquoso, ou seja, em presença de água. E o que acontece com o sal quando a gente coloca ele em meio aquoso? Bem, ele dissocia. E aí nós já vamos ter de cara os íons livres, sem ter o sacrifício de aquecer em altas temperaturas. Mas acontece o seguinte, que em meio aquoso, o Na+ e o Cl- não vão ser os únicos íons presentes. Nós vamos ter também os íons H+ e OH-, oriundos da alta ionização da água. E aí surge a primeira dúvida. Quem deles aqui vai doar e quem vai receber elétrons? E para isso, nós temos que analisar quem tem mais facilidade de fazer o quê. E aí eu trago para vocês essa relação entre alguns íons e a água. Vamos observar primeiramente quem destes aqui vai oxidar. E analisando aqui na nossa relação, nós podemos perceber que o Cl- tem mais facilidade de doar elétrons que o OH-. Então, entre eles dois, vai ser o cloro quem vai oxidar. Agora vamos observar quem tem maior tendência a receber esses elétrons. A gente consegue observar aqui que o sódio ele está bem atrás do H+. Então, quem vai receber os elétrons vai ser o H+, ou seja, ele vai reduzir. Já temos aqui as nossas semi-reações, então vamos cortar os elétrons e essa aqui vai ser a nossa reação global. E uma ótima aplicação para esse tipo de eletrólise é a fabricação de bijuterias e semijoias. Bom, agora que já compreendemos os conceitos envolvidos no conteúdo, vamos praticar o que aprendemos. E para isso eu trouxe aqui essa questão, que diz o seguinte. 2 alunos de Química realizaram a eletrólise do cloreto de bário, a primeira aquosa e a segunda ígnea. Com relação ao resultado, podemos afirmar que ambas obtiveram A. H2 e O2 nos ânodos. B. H2 e bário nos ânodos. C. Cl2 e bário nos eletrodos. D. H2 nos cátodos. E E. Cl2 nos ânodos. Então, vamos analisar o que nós temos de informação aqui. Primeiro, eles realizaram 2 tipos de eletrólise, tanto a aquosa como a ígnea. E agora eles estão avaliando o que elas têm em comum. De cara, a gente já pode observar que a B e a D estão erradas. Ora, nós acabamos de ver que a eletrólise ígnea não ocorre em presença de água. E se não ocorre em presença de água, não vai haver fonte de hidrogênio para produzir o H2. Então, por conta disso, a gente já pode ir cancelando essas alternativas. Bom, agora sobrou apenas a letra C e a E. Então, vamos observar primeiramente a letra C. Será que eles conseguiram obter gás cloro e bário metálico nos eletrodos?
Na ígnea, pelo que já vimos, com certeza, pois o cloro vai doar seus elétrons para o bário. Mas e na aquosa? Nós já sabemos que o cloreto de bário vai dissociar e que, além destes íons, vai haver também os que são oriundos da alta ionização da água. Nós acabamos de ver no slide anterior que entre o Cl- e o OH-, quem tem a maior tendência de oxidar é o cloro, e por isso nós vamos obter o Cl2. Mas qual destes aqui vai reduzir? Bem, nós observamos também no exemplo que o sódio, que é um metal alcalino, tinha baixíssima tendência a reduzir. E os metais alcalinos, assim como os metais alcalinos terrosos, que é o caso do bário, se comportam de forma semelhante nos processos de eletrólise aquosa. Então, quem vai reduzir vai ser o hidrogênio, formando o H2. E devido a isso, essa afirmativa vai estar incorreta, pois lá na eletrólise aquosa, nós vamos ter formação de gás hidrogênio e não de bário metálico. Agora, só nos restou a letra E, que afirma que eles obtiveram o gás cloro nos ânodos. E, de fato, é isso que ocorre, pois em ambos os casos, o cloro é quem oxida. E se ele está oxidando, então vai ser ele o ânodo do sistema, de modo que a afirmativa vai estar correta. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre eletroquímica. Aqui foram as referências utilizadas. E agora nós vamos ver esse conteúdo na prática, a partir do experimento da pilha de limão. Bem, como dito anteriormente, nós vamos produzir uma pilha de limão. E para isso nós vamos precisar de alguns materiais, como 2 limões, 2 parafusos zincados, 2 moedas de cobre, que são essas moedinhas aqui de 5 centavos, um alicate, palha de aço, 3 fios de 20 centímetros, um estilete e uma calculadora para comprovar a produção da energia elétrica, certo? Primeiramente, nós vamos lixar as moedas para que elas apresentem o brilho característico do metal. Com as moedas já lixadas, né? Vocês podem observar que elas estão até mais brilhosas. Nós vamos fazer agora 2 cortes na casca do limão. Um na extremidade aqui e o outro nessa outra. Tínhamos o procedimento para os 2 limões, vocês podem observar que eles já estão aqui cortados. E vamos agora fixar uma moeda e um parafuso em cada um dos cortes. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descascar as extremidades dos fios para que elas fiquem desse seguinte modo, tá? Vamos utilizar aqui o alicate. Bem, agora já com os fios descascados, como vocês podem observar aqui, nós vamos fixar eles às nossas pilhas. O primeiro fio, nós vamos fixar um em um parafuso e o outro na moeda do outro limão. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Um dos fios nós vamos prender aqui no parafuso. Pronto, com um dos fios fixos aqui. Agora nós vamos prender o outro na segunda moeda. E, ok, nossa pilha já está montada. Agora vamos entender aqui o funcionamento dela. Cada limão já é uma célula eletroquímica, no caso aqui, uma célula de zinco e cobre. O parafuso vai ser o nosso eletrodo de zinco e a moeda vai ser o nosso eletrodo de cobre. Agora, quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir? Lembra de quando nós falamos da pilha de Daniel, que a gente precisava olhar os potenciais de redução? Aqui é a mesma coisa. O potencial de redução do zinco é menos 0,76 e o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Então, quem tem o potencial de redução maior é quem vai reduzir. Então, se o cobre está reduzindo, logicamente,
o zinco vai oxidar. Então, vamos entender aqui. Se o zinco oxida, ele é a minha fonte de elétrons. Então, ele vai ser o meu ânodo, o meu polo negativo. E se o cobre está reduzindo, está recebendo esses elétrons, ele vai ser o meu cátodo, o meu polo positivo. Agora, vamos olhar aqui na calculadora. Se vocês perceberem, a calculadora normalmente ela vem marcando o polo positivo e o polo negativo. Vamos conectar, então, o polo negativo aqui, nosso polo positivo. E como vocês podem observar, ela está aqui funcionando. Bem, pessoal, esse foi o nosso experimento da pilha de limão. E para fixar melhor o nosso conteúdo, eu deixei um link lá na descrição do vídeo, que é para um quiz, para que vocês possam exercitar o que nós aprendemos ao longo dessa aula. E é isso, muito obrigada!